Boa noite, a paz do Senhor, gente. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E queremos agradecer a você que já está participando aqui com a gente, né? E vamos pedir para que você convide mais pessoas, né? Compartilhe esse link aí com mais pessoas, com seus amigos, com sua família, com seus conhecidos. Aí compartilhe, né, desse link, porque você não está só compartilhando um link, mas você está compartilhando da palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos e falando da palavra de Deus. E nós vamos continuar com um podcast sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas. E nós estamos falando sobre Cristo de dentro para fora, né? O poder da ressurreição. Cristo, ele habita em nós e ele quer transformar as nossas vidas. Falamos disso, né? Esse livro a gente está comentando o livro do apóstolo Cristiano Miranda, da Igreja Sonho de Deus de Taubaté. E falamos um pouco comentamos aqui, né, um pouco do livro na semana passada, e hoje nós vamos continuar. Então, desde já, você venha participar, venha convidar aí os seus amigos para participar com a gente. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, nem de curtir aí o nosso canal aqui no YouTube. Não deixe de curtir, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos o Base Bíblica Podcast. Então, vem participar com a gente, chama o pessoal aí, chama a galera aí para participar, e porque o pastor Almir vai trazer aí a introdução, aquela pincelada. Fala aí, pastor Almir. Tudo bem? Nós vamos conversar sobre o livro O Poder da Ressurreição, Cristo de Dentro para Fora, do autor Cristiano Miranda, da página 51 a 77. Então, se vocês forem conferir no livro, vão ver que nós estamos seguindo os argumentos do livro, tá bem? E nós vamos ver que no livro ele fala, o tema é trocando afinidades, influenciando ao invés de ser influenciado. Na semana passada, a pastora Fernanda já deu a sua pequena pincelada falando a respeito disso, mas nós vamos continuar porque nós estamos falando de acordo com o segmento, né, dos temas do livro. E Mateus capítulo 9, de 10 a 13, fala que Jesus se assentava à mesa com os pecadores e publicanos. E os religiosos criticavam Jesus. E Jesus disse que quem precisava de médico não eram os sãos, mas sim os doentes. E ele disse: aprendei de mim o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Mas ele disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E o critério de Jesus chama-se propósito. Então nós temos que entender que nós devemos influenciar a vida das outras pessoas e não sermos influenciados. Tem pessoas que se colocam no meio de determinadas pessoas, de determinadas vidas, e ao invés de influenciar para o reino, o mundo acaba influenciando o seu coração e a sua vida. É com isso que a gente tem que tomar cuidado. E Jesus diz que ele veio para os pecadores e não para os sãos. Na maioria das vezes a gente dá mais crédito naqueles que parecem ser sãos, né? E os pecadores a gente deixa de lado, passa desapercebido. Nem percebe as suas aflições, as suas dificuldades, e que eles precisam de ajuda e precisam da nossa ajuda. Às vezes a gente pensa que outras pessoas podem ajudar a vida dessas pessoas, né? E fica naquela situação, conforme diz a palavra de Deus. O bom samaritano estava precisando de ajuda e os religiosos não ajudavam. Quem ajudou foi o samaritano. Então, nós temos que nos preocupar
com todo tipo de pessoa e alcançar os corações e a vida dessas pessoas. Jesus na cruz, ele quebrou a parede de separação e a inimizade entre Deus e os homens. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 2, que Jesus, na cruz, e conforme diz a palavra de Deus em Efésios, nós devemos suportar uns aos outros em amor e procurar guardar a unidade pelo vínculo da paz, porque existe um só Senhor, um só Deus, que é Pai de todos, uma só fé, um só batismo. E Deus levantou alguns, conforme diz a palavra de Deus, como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos e a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos, primeiro, à unidade da fé, segundo, ao conhecimento do Filho de Deus, terceiro, a varão perfeito, e quatro, a medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo na cruz quebrou a separação, a inimizade entre Deus e os homens. E Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, a varão perfeito de Deus e a medida estatura completa de Deus, porque existe um só Senhor, um só Deus, um só batismo. E não existem vários deuses, conforme os homens tentam aí colocar, né, para as pessoas adorarem, porque existem muitos deuses no lugar de Deus, mas Deus existe somente um, aquele que criou o universo, aquele que criou os anjos, aquele que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, com uma finalidade, para que todos viessem conhecer a Deus. E só existem duas formas de conhecermos a Deus. A primeira através das Escrituras, a segunda através de experiência. E com uma finalidade. A finalidade é que nos tornemos como estatura completa de Cristo. Essa é a mais difícil, porque aí todos nós dependemos uns dos outros. E não tem aqui nem pessoa melhor e nem pior. Não tem aquele que está mais perto de Deus ou aquele que está mais longe de Deus. Então, todos nós precisamos uns dos outros. E quando nós cumprimos o nosso papel dentro do corpo de Cristo, seja como intercessor, seja como usando o nosso humilde talento ou dom, nós estamos contribuindo com o reino de Deus para que todos cheguem à estatura completa de Cristo, porque o Espírito Santo tem essa função, que é fazer a obra dentro do coração dos homens. Ele anunciou a salvação, Jesus anunciou a salvação, e Jesus é aquele que salva, é aquele que faz a obra de Deus de forma completa dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. Somos nós, dentro das nossas imitações, dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, é que dificultamos o Espírito Santo trabalhar no nosso interior e na nossa vida, porque nós temos dificuldade. Qual a nossa maior dificuldade? Fazer o básico. Qual é o básico? Se a gente fizesse o básico todos os dias, seria mais fácil, que seria orar e ler a Bíblia e abrir o coração. Então, 3 coisas simples que nós temos dificuldade de fazer e de realizar, e que em determinadas situações complicam a nossa vida, mas o Espírito Santo está para nos ajudar, para nos edificar. E eu passo a palavra para a pastora Fernanda. Aí o pastor Almir trazendo aqui, né, falando de Cristo de dentro para fora, falando que, né, quando Cristo habita em nossos corações, nós somos transformados pelo Espírito Santo. E nós passamos a influenciar
influenciar, né, pastor Almir? E não ser influenciados, não andar mais segundo os ditames, né, das pessoas, ou a direção do mundo, né, segundo o sistema do mundo, mas que nós venhamos andar segundo a palavra de Deus, né, segundo Cristo já determinou na nossa vida. E ele até citou algo que a gente citou na semana passada, né, que a gente falou um pouquinho de Cristo, que Jesus Cristo, ele podia estar na presença de várias pessoas ali, né? Seja prostitutas, seja publicanos, seja no meio de saduceus, seja no meio de religiosos, mas em nenhum momento você vai ver Cristo sendo influenciado, né? Embora ele pudesse estar no meio de muita gente, ele não era influenciado pela vida que as pessoas levavam, né? Mas, pelo contrário, ele exercia influência, né? Quando as pessoas estavam na presença de Jesus, quando as pessoas viam Jesus, quando as pessoas ouviam da palavra de Jesus, elas queriam ser como ele. Elas queriam ter uma vida como a dele. Elas queriam conhecer o Pai como ele conhecia. A gente vai ver isso na vida de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem publicano, pecador, que para o povo judeu era um traidor, né? Porque ele cobrava imposto do seu próprio povo, e ao mesmo tempo que ele cobrava imposto do povo judeu, ele roubava o seu próprio povo. Então, aos olhos dos judeus, né, Zaqueu era um traidor da nação. Mas aí, um dia, Jesus está andando ali por aquele lugar, e Zaqueu vai e sobe numa figueira brava, né? E aí ele sobe naquela árvore, e Jesus chega e fala para ele: Zaqueu, desce, porque hoje convém estar na tua casa. Hoje convém estar na tua casa. E a palavra de Deus é bem clara, que diz que quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu sente constrangido pela presença de Jesus, que ele fala: hoje eu vou restituir tudo que eu roubei, né? E vou restituir 4 vezes mais, né, daquilo que eu defraudei, daquilo que eu roubei das pessoas. E Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Então veja que quando as pessoas tinham um encontro com Jesus, quando Jesus estava no meio desses publicanos, desses pecadores, as pessoas eram constrangidas e elas não queriam mais viver a vida que elas levavam antes, né? E hoje a gente vê um evangelho que as pessoas falam: não, Jesus é amor. Olha, Jesus sentava com pecadores, Jesus estava no meio de pecadores, mas ao mesmo tempo que eles falam isso, né, parece que Jesus estava concordando com a prática das pessoas, estava consentindo com aquilo que as pessoas viviam. Em nenhum momento você vai ler a Bíblia e você vai ver Jesus consentindo com o pecado de ninguém. Você não vai ver Jesus apoiando a vida de ninguém, falando: é isso mesmo, vive o que você quer. Você nasceu para viver da maneira que você quer. É o que nós vemos hoje, né? Não, né? As pessoas não podem mais falar nada, né? Porque você tem que viver do seu jeito. Não, Cristo confrontava as pessoas e elas eram tocadas pela presença de Deus e elas eram levadas a viver uma vida diferente. Então, viver para Cristo não é eu viver a vida que eu quero, não é eu viver como eu quero, pelo contrário, né? Até no domingo o pastor Rogério pregou aqui. E é uma coisa muito interessante, né? Quando Deus permite você viver a sua vontade, é uma coisa. Mas quando você vive a sua vontade, ele falou, né? É uma coisa. Mas quando Deus te entrega os seus próprios desejos e fala: vive a vida que você quer, aí sim é pior.
né? Quando Deus fala da liberdade para você viver a vida que você quer, toma cuidado, irmão, porque não vai ser fácil para ninguém. Quando Deus entrega você aos seus próprios desejos, é a pior coisa que isso pode acontecer na sua vida. Então, as pessoas, elas querem viver os seus próprios desejos. E elas querem que Deus concorde com isso. Não, Deus quer que você viva uma nova vida. A vida em Cristo Jesus. A vida que Ele preparou para mim e para você. A vida que Ele tem direcionado para mim e para você. E como que eu vivo essa vida? E o pastor Almir trouxe aqui e falou aos nossos corações, né? Ele falou que é o Espírito Santo que habita em nós, né? É o Espírito Santo que vai nos ajudar a viver a vida que Deus preparou para nossas vidas. A vida de Deus. Cristo em nós, é o Espírito Santo trabalhando dentro do nosso coração e nos direcionando, e nós permitindo que o Espírito Santo nos conduza a esse caminho. O pastor Almir falou aqui de oração, né, pastor Almir? Palavra e jejum também. E até no domingo a gente estava aqui na escola de ministério, foi falado sobre isso, sobre a gente, como cristão, viver, ter uma vida de oração, ter uma vida de meditação da palavra, ter uma vida na prática do jejum. Hoje até os médicos falam que fazer jejum é bom, né? E as pessoas hoje, elas não querem mais jejuar. Mas a gente estava falando aqui, esse é o fundamento de uma fé. Mas não é só eu ler a palavra. Não é só eu jejuar, não é só eu orar, né, pastor Almir? Como foi falado aqui no domingo, o pastor Rogério trouxe isso para a gente. Tem muita gente que viveu a vida orando e não agradou a Deus. Né? Viveu a vida lendo a palavra, conhece a palavra, jejua e não agradou a Deus. Mas o que faz eu viver a vida que Deus quer é eu conhecer a Deus e me conhecer. E quando eu permito, né, que Deus venha sondar o meu coração, como diz o salmista Davi, né, e ver se há em mim algum caminho mau, eu abro lugar para mudança. É isso que agrada o coração de Deus. É eu me abrir para Ele, deixar que Ele faça as mudanças, as transformações necessárias da minha vida. Coisas que muita gente não quer. Muita gente quer viver aquela fé, como que a gente pode dizer, uma fé medíocre, né? Aquela fé que, não, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra e está tudo bem. Mas quando Deus começa a tocar na ferida, né? Não, que isso, aí eu já não quero mais. Quando os meus pecados passam a ser confrontados, não, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais ir para a igreja, não, eu começo a ver defeito na igreja, defeito nos irmãos, não, entendeu? Porque Deus está me confrontando. E eu quero aquela palavra que vai massagear o meu ego, né? Deus é com você. Deus é com você, Deus está com você. Não, olha, Deus vai te dar uma bênção. Espera aí. Né? Deus é o Deus que nos dá bênção, sim, que nos abençoa, sim. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ele é como um pai, que corrige, que nos ensina aonde nós devemos andar, qual caminho nós devemos seguir. Então, entenda isso. Mais do que te abençoar, a gente já falou isso aqui, Deus quer transformar a sua vida. E para isso é você que tem que dar liberdade para que Deus venha transformar a sua vida. Pastora Fernanda, tem o tema, devemos discernir as amizades com propósito. Lucas 8:20, disseram para Jesus, eis aí a tua família,
E Jesus respondeu: a minha família são aqueles que ouvem e executam a palavra de Deus. E Lucas 14, 26 diz: se alguém vir a mim e não abandonar a sua família, não pode ser meu discípulo. Para entender esse versículo, o apóstolo Paulo foi deserdado pela família, porque entendeu o plano da salvação. Gálatas 2,16, sabendo que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas isso significa que Deus vai fazer a obra dentro dos corações daqueles que fazem parte da nossa família no tempo de Deus. E é isso que a gente precisa entender e acreditar. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que dar crédito aqui para Jesus e deixar Ele cuidar da nossa vida e da vida daqueles que fazem parte da nossa família. Mas quando Ele diz assim: se alguém vir a mim e não abandonar a sua família, Ele não está dizendo em abandonar, em deixar essas pessoas de lado. Pelo contrário, nós continuarmos lutando pela vida das pessoas que fazem parte da nossa família. Mas para que a obra seja realizada no coração e na vida deles, eles, em primeiro lugar, precisam ver mudança no nosso coração, na nossa vida. E na maioria das vezes a gente ora de forma errada, né? A gente diz para mudar o nosso cônjuge, para mudar as pessoas que fazem parte da nossa família, quando na realidade somos nós que precisamos ser mudados. O Espírito, nós precisamos, o nosso coração precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, de uma determinada forma, que as vidas venham olhar para as nossas vidas e ver a mudança de Deus no nosso coração e a mudança de Deus nas nossas vidas. Então, discernir amizades com propósito significa que aqueles que tiverem Jesus dentro dos seus corações, aqueles que tiverem Jesus dentro da sua vida, eles desejam ouvir a palavra de Deus e executar a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Tiago diz, né, que nós devemos ser praticantes da palavra e não ouvintes da palavra. E às vezes a gente tenta, dentro das nossas imitações, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, ou com a força do nosso braço. É onde a gente sempre tropeça, porque é preciso pedir para que Deus esteja presente dentro do nosso coração, que Deus esteja presente dentro da nossa vida e que Deus nos dê força para colocarmos a palavra de Deus em prática no nosso coração e na nossa vida. E a palavra de Deus diz que o joio e o trigo, eles crescerão juntos. Quais desses desejamos ser na colheita final? O joio ou o trigo? O joio vai ser lançado no inferno e o trigo vai ser colhido no celeiro. Então a palavra de Deus diz em 1 Romanos 14, 17, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. E a palavra de Deus continua, versículo 15, dizendo: não destrua o teu irmão por causa da comida ou da bebida. E 21 diz: bom é não comer carne, mas se beber vinho ou comer carne escandaliza o teu irmão ou faz ele tropeçar, então deixe de fazer determinadas coisas na sua vida. E segundo Marcos 9, 42 e 43 diz: se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor seria para eles amarrar
uma pedra no pescoço e ser lançado nas águas. E a palavra de Deus diz: se tua mão te escandaliza, corta, para entrar no reino de Deus. Porque é melhor entrar no reino de Deus mutilado do que ir para o fogo que nunca se apaga. E Jesus diz: não vos preocupeis com aquele que mata o corpo e a alma. Preocupeis com aquele que pode lançar no inferno a alma, o corpo e o espírito. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz em Mateus que as trevas, o inferno, eles trazem tormento para o corpo, a alma e o espírito, e que nós devemos nos preocupar com a nossa vida vindoura. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir a nossa vida e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. Mas nunca o Espírito Santo vai conseguir realizar a obra se nós não fizermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? No mínimo, orar. Buscar a Deus, falar com Ele em sinceridade de coração e deixar Ele trabalhar no nosso interior, no nosso coração e nas nossas vidas. Então, quem faz parte da família de Deus? A palavra de Deus diz: aqueles que ouvem a minha palavra e colocam a minha palavra em prática no seu coração e na sua vida. Então você vê aí, quem faz parte da família de Deus é aqueles que andam em obediência. Amar a Deus não é só uma palavra, como a gente diz para todo mundo que a gente ama, né? Mas amar a Deus é obedecer a Ele. Quando você diz que você ama a Deus, você deve andar em obediência, em sujeição a Ele. Então, Jesus falou assim, falou isso, né? Como o pastor me trouxe esse versículo aqui. Quem são meus pais? Quem é meu pai e meus irmãos? A minha mãe, né? São aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que obedecem. Então, aqueles que obedecem ao Senhor Jesus, aqueles que andam de acordo com a palavra, esse é que são seus amigos, esse é que são seus irmãos, esse é que são seus filhos, né? Então, Deus quer que a gente venha ter essa vida de intimidade, de pleno relacionamento com Ele. Não é só conhecer a Ele, de ouvir os outros falar, como Jó conhecia Deus. Jó vai dizer isso, né? No último capítulo de Jó, depois de tudo que aconteceu com a vida de Jó, ele se arrepende, ele se humilha, né, diante do Senhor, e ele fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os olhos dele veem o Senhor. Em outras traduções vão dizer agora: hoje eu conheço de contigo andar. Agora não é mais só ouvir a palavra de Deus da boca de A, de B, mas não, eu tenho vida com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Não é mais só ir ao culto e ouvir o pastor falar. Não, eu tenho vida, eu tenho experiências, né? A minha vida com Deus não é só das experiências, né? Tem gente que vive das experiências de pessoas da Bíblia. Não, Deus fez na vida de Moisés, na vida de Abraão, como se Deus não fizesse nada hoje, né? Mas não, Deus também transformou a minha vida. Deus também abriu meus olhos. Hoje eu enxergo a Cristo. Hoje eu ando com Cristo. Eu sei o que Deus fez em mim e o que Ele está fazendo em mim. Então, a vida com Deus é uma vida de comunhão, é uma vida de intimidade. E eu vou me rendendo a Deus, eu vou obedecendo a sua palavra, eu vou me sujeitando a Ele.
para que ele possa se revelar a ele, a nós, né? Então Deus quer se revelar a nós, Deus quer falar conosco, mas muitas vezes a gente não está andando de acordo com a sua palavra. A gente, de vez de se tornar amigos de Deus, somos inimigos de Deus. Tem pessoas que é muito mais inimigos de Deus do que amigo dele, está contra ele. Não tem prazer em obedecer a Ele, não tem prazer de viver para Ele. Pelo contrário, né, fica nessa pregação, não, Deus me entende, Deus sabe da minha vida, Deus sabe do meu coração. Realmente, Deus sabe. Mas muito mais do que saber da sua vida, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter uma intimidade com você. Deus quer falar com você, né? Então Deus não é só, Ele não só entende as nossas situações, né? O que nós passamos, o que nós enfrentamos, mas Ele quer que você dê lugar para que Ele possa agir através da sua vida. Quem são os amigos de Deus? Quem são os amigos de Cristo? Quem são a família de Deus? Aqueles que obedecem. Né, aqueles que obedecem a sua palavra. Não tem como eu ser amigo de Deus se eu não obedeço a sua palavra, se eu não ando em obediência a Ele. Não tem como eu ser filho de Deus se eu não obedeço a sua palavra, se eu não ando em sujeição a Ele. E aí as pessoas falam, não, eu sou filho de Deus, mas que filho que não obedece o pai? Todo filho obedece seu pai, anda em obediência ao seu pai, anda em sujeição a Ele, ouve a sua voz, ouve a instrução do pai. E a palavra de Deus em Hebreus vai dizer que o filho que não obedece à instrução do seu pai é como um filho bastardo, é um filho que, né, Deus não conhece, que não tem intimidade com o pai, que não tem relacionamento com o pai, que não tem vida com o pai. Então, ser amigo de Deus é viver em obediência. Ser parte da família de Deus é viver em obediência. E essa palavra obediência, na nossa geração, parece que é algo tão pesado, né? As pessoas olham como se fosse um peso. Nossa, eu tenho que viver em obediência, como se obediência fosse algo tão pesado para elas, que elas não conseguem viver em obediência. Não, obediência é bênção. E a gente até tem um ditado, né? Obediência gera bênção. Tem muitas bênçãos que você só vai viver a partir da obediência. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é só obedecer também. A gente sabe que não é só obedecer. Mas um do campo da honra de honrar pai e mãe é a obediência. Então as pessoas, elas não querem viver em obediência, elas têm medo dessa palavra. Elas acham que viver em obediência a alguém, viver em obediência a Deus, é como se a gente tivesse preso, amarrado. E não é. A obediência, ela nos livra. A obediência, ela nos dá liberdade. A obediência nos livra, ela nos priva da morte. Quando a gente quer ver como a obediência ela livra você, eu vou dar um exemplo simples. Né? A nossa lei diz que nós devemos usar cinto de segurança. Aí a pessoa que é desobediente não usa o cinto de segurança na hora de dirigir. E aí ela corre muito mais risco de quando sofrer um acidente, ela ser levada a óbito. Por quê? Ela desobedeceu uma lei, mas aí a pessoa prefere ser rebelde. O pastor Almir aqui é técnico de segurança do trabalho, e ele falou, ele estava até falando comigo agora, né, pastor Almir, ali, ele falando que ele estava dizendo assim, que as pessoas não têm medo de fazer aquilo que é básico, né, dentro de um ambiente de trabalho.
erram, elas pecam em coisas pequenas, né? Aquilo que é algo pequeno, porque, não, isso aí não vai ser nada, não, despreza o ensinamento, a orientação que um técnico de segurança ou que um ambiente de trabalho está dando, mas não, ela quer fazer do jeito dela. E aí é onde ela pode perder a vida e perder até os direitos, né, que ela tinha de ganhar o salário, seja lá o apoio da empresa, ela perde esse direito porque ela foi negligente, ela foi desobediente a uma ordem. Então, a obediência nos traz bênção, nos traz vida. E muitas pessoas hoje padecem, sofrem, passam por apuros. E, às vezes, as pessoas tentam até ajudar ela, mas não conseguem, porque elas não obedecem. Elas não querem obedecer. E aí elas estão sofrendo por falta de obediência. Aí você chega lá, aí tem gente que vai ajudar, e aí você não entende por que a pessoa está numa vida, me perdoe pela palavra, né, pastor Almir? A gente fala desgraçada, mas desgraçada é falta de graça, né? Aí você não entende por que a pessoa está numa vida desgraçada, miserável, está padecendo, mas por quê? Porque ela não consegue obedecer. Ela é negligente com todas as coisas, né? E aí a gente fala aqui de insensatez. O que é uma pessoa insensata? A palavra insensato quer dizer louco. Uma pessoa louca é aquela que não liga para nada, é aquela que não está aí para ninguém. Ela faz as coisas, ela não pensa nem nela mesma, né? Ela não olha nem para ela mesma. Então a pessoa ela se torna uma pessoa negligente, porque ela vive essa vida miserável, essa vida desgraçada, simplesmente por falta de obediência, porque ela quer viver do jeito dela, da maneira dela, e ela não consegue prosperar, ela não consegue triunfar em coisas pequenas da vida pela sua negligência, pela sua insensatez. E aí não adianta pessoas ajudar, não adianta pai ajudar, não adianta mãe ajudar, não adianta Estado ajudar, não adianta governo ajudar, não adianta, porque o problema não está fora, né? A gente está falando aqui Cristo de dentro para fora, o problema está dentro nela. O problema está dentro do seu coração, está enraizado, e ela precisa se abrir, e ela precisa deixar Cristo habitar nela, para que as coisas comecem a mudar. E tem gente, pior do que as pessoas que vivem fora da igreja, às vezes pessoas dentro da igreja dessa maneira, né? Elas vivem uma vida de negligência, ela está na casa de Deus, ela ouve a palavra, ela vem aos cultos, elas participam, mas elas não conseguem viver uma vida transformada, porque elas continuam errando na mesma coisa, em coisas pequenas, elas continuam pecando, elas continuam negligenciando a voz de Deus, e elas preferem andar do seu jeito. E aí vai viver 30 anos, 50 anos dentro da igreja e vai falar, mas nada aconteceu na minha vida. Mas por quê? Porque você não se permitiu, você não abriu o seu coração para que Cristo reinasse, para que Cristo viesse transformar você de dentro para fora. Pastora Fernanda, falando sobre família, o autor fala sobre namoro, noivado e casamento, que deve ser fundamentado em Cristo. Primeiro, o homem exerce o seu papel como sacerdote. Segundo, a mulher exerce o seu papel como ajudadora idônea. No namoro, os familiares interessados devem ter o costume de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, para que eles venham encontrar a pessoa ideal que possa namorar, noivar e casar. As famílias devem aceitar o relacionamento dos casais. Tem alguns que não se importam, né?
tanto da família de um ou de outro, que não venha ter aprovação deles, mas para que tenha aprovação de Deus, tem que ter aprovação de todos. E no noivado é um período em que as pessoas têm para se conhecerem, mas na realidade o conhecimento vem depois do casamento. Depois do casamento realmente que se conhece os cônjuges. Efésios 5:25 diz: duas coisas são importantes na vida de uma determinada pessoa. A primeira coisa importante é escolher Jesus como o único suficiente Salvador do seu coração e da sua vida. E a segunda, escolher o seu cônjuge. Alguns pais oram pelos seus filhos e pelos seus netos, conforme eu já disse, para que prepare os seus cônjuges. A vida real é diferente das histórias contadas em filmes e contos de fada. Se um dos cônjuges não ceder, conforme diz aquela palavra em Esther, as muitas águas, né, durante os anos apagam este amor abrasivo. E o que não deve se apagar é este amor abrasivo. Os dois devem lutarem para que este amor abrasivo esteja sempre constante dentro dos corações e das vidas. E precisamos entender as bases que sustentam o casamento. Primeiro, é o respeito. Segundo, a compatibilidade. Alguns, depois que casam e querem se separar, o juiz pergunta por que que eles querem se separar. E eles dizem, porque não temos incompatibilidade, somos incompatíveis. Mas não viram isso antes do casamento. Agora, depois do casamento, aí nem deu 5 anos, nem deu 10 anos, eles conseguiram entender que eles precisavam separar porque não tinham compatibilidade. Terceiro, o diálogo. Num casamento sem diálogo, nenhum casamento sobrevive. Quarto, o tempo. Ter tempo, né, para o cônjuge, para a família. 5, o sexo. 6, a administração financeira, para que não venha gerar conflitos. E 7, o amor. Então, se esses 7 itens não tiver como uma engrenagem dentro do casamento, o casamento vai virando uma bola de neve e as pessoas vão empurrando o casamento com a barriga, né? E depois chegam no disquite. Não é disquete não, tá? Disquete. Não é disquete, aí chegam no disquite. Hoje em dia, hoje é mais fácil, né? Desquitar, antigamente era mais difícil. Então, o casamento cristão é a união de duas pessoas, um homem e uma mulher, que não são perfeitos e devem basear as suas vidas na graça de Deus, no amor sacrificial. E terceiro, os maridos devem amar as suas esposas, assim Cristo como amou a igreja e deu a sua vida pela igreja. E Efésios 5:22 diz, e as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Quarto, suas esposas devem ser submissas ao marido. A responsabilidade do sacerdote é ajudar o seu cônjuge a desenvolver os seus talentos e dons. E devem ser uma só pessoa. E isso só acontece quando os dois se rendem a Cristo. Na maioria das vezes não acontece porque uma pessoa somente se rende a Cristo e a outra não se rende. Então não existe ali uma unidade. Não são um só, como uma só carne, porque os dois deixaram de, um dos cônjuges deixaram de se render a Cristo. Então a palavra submissa significa cooperação mútua, consolar, ajudar, edificar suas vidas para cumprimento do propósito de Deus. Agora uma pergunta para aqueles que estão assistindo, na sua opinião,
Qual é a área que mais gera conflito dentro do casamento? Que mais fazem que os casamentos se separem? Tem gente que já bateu o recorde, né? Não estou falando que estou nem a favor nem contra, né? Tem gente que já está no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Aí já passou, já está quase igual a Gretchen, Fábio Júnior, né? Já passou do limite, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês, na sua opinião, qual é a área que mais gera conflito dentro de um casamento? E para a reflexão de cada um de nós é o que a gente precisa ceder, o que a gente precisa fazer para que... Só, se você está aí nos acompanhando, escreve aí nos comentários qual é a área que mais gera dificuldade dentro de um casamento. Você que é casado, né, esposa, marido. Então, coloca aí nos comentários. Não, Fernanda, e se você não é, o que você pensa, o que você acha, que você já viu de tantos casais, né? Já acompanhou de tantos casais, aí, seja na sua família, seja nas suas amizades. O que você acha, qual é a área que mais é difícil de lidar dentro de um casamento? Ou como está o casamento, né? Tem alguns que têm 20, 30, 40 anos, mas só a graça de Deus, né? Aí também não dá, né? Para empurrar com a barriga não dá. Eu posso falar porque eu já perdi a conta. Eu acho que eu devo ter aí uns 35 anos de casado. Então eu posso falar alguma coisa. Já. Mas aproveitando aqui, né? Vai ter agora o culto de casais. Né? O culto de casais aí, ó. A gente lendo esse livro, a gente nem sabia que ia entrar a respeito dessa conversa, né? A respeito de namoro, noivado e casamento. Então aí queremos convidar vocês a permanecerem firmes e participarem. Tá bem? Ó, minha mãe colocou aqui a falta de diálogo entre ambos, a Marcela, que está lá no Chile. Tititi, lelele. Viva Chile! Né, Marcela? O financeiro, a Marcela disse que é o financeiro que causa muita discussão entre os casais aí. Dia 30/4, a Marcela está lembrando aqui, culto de casais, tá? Você que está aí com seu cônjuge, né, venha participar, né, do culto de casais no dia 30 de abril, tá? Não é 30 de março, não, é 30 de abril. 30 de abril nós vamos ter o culto de casais. E aí o pastor Almir falando aqui de casamento, né? E eu vejo uma coisa, pastor Almir, tudo passa, servir a Cristo é renúncia, né? Você servir a Cristo é renúncia. Você casar é renúncia, né? E o que mais a pessoa tem dificuldade hoje em dia, pastor Almir, principalmente na geração de hoje, que a gente vê tantos casamentos chegando ao fim. Eu não sou casada, mas vejo muitos casamentos chegando ao fim, é porque as pessoas não querem perder, né? Sempre tem... A pessoa já entra no casamento querendo ganhar. Tem uns que já fazem até contrato, né? Não, eu não quero nem fazer separação de bens, né? Já faz um contrato lá para não perder nada. Então a pessoa ela já entra com a mentalidade de não perder. Ela já entra dentro de um casamento, não, e ela não quer perder o seu jeito. Tem gente que casa e mora em casa separado, né? Não, eu moro aqui. Eu já vi em televisão pessoas que moram no mesmo prédio, mas em apartamento diferente, porque vive um casamento assim, não, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito e não quero viver junto. Como é que pode, né? Casamento é perca, casamento é renúncia. Vida com Cristo é renúncia. Não tem como você viver com alguém se você não quer perder. Não tem como você viver com alguém se você não quer abrir mão, se você não quer ceder. O pastor, eu sempre brinco aqui com o pessoal, né, o pastor Luciano Subirá, ele sempre fala, numa discussão,
perde quem entendeu primeiro. Né? Numa discussão de casamento, de relacionamento, qualquer relacionamento, perde quem entendeu primeiro. Então, mas a pessoa não quer perder, ela quer sempre ter a razão. O problema do povo hoje é que todo mundo quer ter razão. E ninguém quer ceder, ninguém quer perder, ninguém quer abrir mão. Então, por isso que temos essa dificuldade aí no casamento hoje em dia, e isso vai em todas as relações, porque a pessoa ela vive numa plataforma de egoísmo. O mundo vive numa plataforma de egoísmo. Tudo é meu, tudo é eu. Ah, não, eu quero, eu posso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que ter. Não, você pode. E aí fica nesse eu, é uma exaltação ao ego. E que as pessoas ela não conseguem olhar para o seu próximo, ela não consegue olhar para o seu cônjuge. Ela quer tirar o máximo do cônjuge, mas ela não quer entregar nada para o cônjuge. Ela quer que o cônjuge dê tudo para ela, mas ela não quer dar nada para o cônjuge. Então, a gente vê essa dificuldade dentro do casamento. A gente falou aqui da falta do diálogo, né? Minha mãe falou assim, a falta de diálogo é uma questão, é outra questão, né? Porque aí vem a questão da razão. Sempre, quando vai conversar numa conversa, sempre tem que... o fulano ou a fulana quer ter razão. Ela não quer ceder nem no diálogo. No financeiro é a mesma coisa. É o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não, você não tem que saber quanto eu ganho. E fica essa disputa dentro de um casamento. E você tem que entender que você agora não é mais um. Você não é mais indivíduo, né? A gente fala muito isso. Você não é mais um indivíduo. Deus te chamou para o coletivo. E agora você não é mais dois. Não é duas pessoas dentro de uma casa. Você tem que entender que agora você que casou, você é um com a pessoa que está com você, né? Então, esse tem que ser o entendimento. Eu sou um. Não existe dois. Não existe a minha vontade e a vontade do... Não existe a nossa vontade. É como Jesus diz lá no Pai Nosso. O Pai é nosso, né? Jesus não ensinou a orar, Pai meu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? O meu pão de cada dia. Não, o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Então ele vai falar, perdoa os nossos pecados. Mas a dificuldade de todo mundo hoje é que a gente quer separar. Não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, né? Até a comida do armário às vezes é separada no casamento. Não, esse aqui é minha bolacha, esse aqui é o seu, não é mais nosso. E isso vai, e aí o casal vai sendo assim, vai passando isso para os filhos, né? Existe, não é a minha área, é o meu desejo, e o filho vai crescendo com essa mentalidade individualista, de independência. E nós não fomos criados para ser independentes, nós fomos criados para ser interdependentes. O que é interdependentes? Eu dependo do pastor Almir, o pastor Almir depende de mim, nós dependemos um do outro. Não existe independência, né? Não somos seres independentes. Embora a gente ainda possa morar sozinho, pastor Almir, a gente sempre vai depender de alguém. A gente sempre vai precisar de alguém. A gente sempre vai contar com a outra parte. Então, eu tenho que entender isso. Então, quando eu falo de relacionamento, relacionamento não é só ganho. Relacionamento é perca. Quando eu falo de relacionamento com Deus, às vezes a gente já vai querendo barganhar com Deus, né? Já vai querendo ter interesse. Não, eu vou lá na igreja, eu vou orar para Deus não me dar aquilo ali. Mas eu não quero perder. Eu não quero perder. E tem muitas... Aí a pessoa vem para a igreja para encontrar um marido. Deus, me dá a pessoa certa. Mas ela não é a pessoa certa, né? Ela quer a pessoa certa, mas ela mesma não é a pessoa certa. Então, seja você a pessoa certa. Seja você a resposta de oração de outros. Não queira só que o outro seja a pessoa certa para você, mas que você possa ser a pessoa certa para os outros. Então, relacionamento, gente, a vida... Eu tenho que entender que quando eu assumo um compromisso, seja com alguém, seja com alguma coisa, eu tenho que entender que compromisso também
compromisso é perca. Compromisso é perca. Eu estou perdendo as minhas vontades, os meus direitos, os meus desejos, por amor a outro, por compromisso com o outro. Eu não posso fazer um compromisso só pensando em mim, só pensando nos meus desejos. Aí não é compromisso. Então, eu tenho que olhar que, quando eu estou assumindo uma responsabilidade, um compromisso com alguém, com Deus ou com outra pessoa, eu tenho que abrir mão, eu tenho que entender que nessa relação eu vou perder, pastor. Todos vamos perder, né? Alguém vai perder, né? Não existe só ganho, existe perca. Então, por isso que há essa dificuldade nos relacionamentos de hoje em dia, porque a pessoa quer viver ainda na individualidade. Próximo assunto é na semana que vem, vai falar da página 77 em diante, começa falando sobre perdão. Aí, vamos falar sobre perdão. Já falamos também sobre perdão muitas vezes aqui. Se você ainda não ouviu os nossos podcasts, aproveita que semana que vem vai ter mais aí uma palavra sobre perdão. Você sabe o que é perdoar? Você já perdoou? Ou você também perdoa com interesse, né? Não perdoei, mas tem aquelas pessoas que falam, perdoei, mas ainda eu quero me vingar, né? Tem aquelas pessoas que vivem debaixo da vingança. E perdoar não é sentir amnésia, né, pastor? A gente vai falar isso também. Perdoar não é ter amnésia. Ah, eu esqueci. Não tem como esquecer. Tem gente que fala que perdoou e esqueceu. Não tem como esquecer, não. Tem uns que tem tem uma dificuldade maior, né? Aí vai ter que orar mais. Mas nós vamos falar na semana que vem sobre perdão. Então, venha para o nosso podcast aí na terça-feira que vem, às 20h20, nós vamos estar aqui. E participe com a gente, chame aí seus amigos, as pessoas que estão aí com vocês, né? Vai lá no Base Bíblica, conta aí, fala um pouquinho, né? Compartilha aí com mais pessoas para que eles também possam participar do nosso Base Bíblica Podcast. Pastora Fernanda, antes de encerrar, eu queria falar que aqueles que tiverem algum livro que queira que a gente fale a respeito, é só dar o nome, tá? Exato, que a gente vem. Porque o próximo depois desse vai ser Os Perturbadores do Evangelho. Então, se prepara aí. Eu quero já agradecer aqui a todos que participaram com a gente desse podcast, né? Minha mãe, a Rebeca, o pastor Rogério, a Marcela, meu tio lá em Recife, o tio Fábio, né? A minha tia Néia, a irmã Rose, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Todos que estiveram participando, que não comentaram aqui também. Às vezes as pessoas participam, não comentam, mas eu quero agradecer a sua participação. Tanto aqueles que participaram aqui, quanto aqueles que participaram pelo Facebook. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha te recompensar e que você venha desfrutar da presença do Senhor a cada dia. E não se esqueça de deixar Cristo entrar no seu coração e deixar Ele transformar a sua vida e te fazer um novo homem, nova mulher em Cristo Jesus, para que você possa viver uma vida plena, uma vida não debaixo de medo, não debaixo de ofensa, não debaixo de rejeição, não debaixo de dor, não debaixo de mágoa, mas uma vida livre, uma vida em Cristo Jesus. Não quer dizer que você não vai ter problemas, né? Porque a gente fala isso, a pessoa pensa que não vai ter problemas. Não, problemas nós vamos ter, mas a diferença é que Cristo habita em nós e em Cristo nós já somos vencedores sobre todas essas coisas. Nós já vencemos, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. E só lembrando, até a pastora pediu para avisar aqui, quinta-feira não vamos ter o culto aqui, né? O culto nas quintas que a gente tem, culto presencial. Então, nós não iremos ter culto na quinta-feira, porque a igreja vai estar indo cultuar lá em Taubaté, na Igreja Sonhos de Deus, né? Onde a gente está comentando aqui o
o livro do apóstolo Cristiano Miranda. Né? Não foi nada programado, não. Então, a igreja vai estar indo cultuar lá, em Taubaté. Se você quer ir participar desse culto, venha participar. Vai ter pessoal aqui para ir, então... Ou se não, mande uma mensagem, ligue aí para o pastor. Pastor, eu quero ir também para Taubaté. Né? Ou se não, conversa com o irmão da igreja, se você tem contato. Eu quero ir para Taubaté aí com vocês. Tudo. E vai com a gente lá em Taubaté, na quinta-feira. Então, não teremos culto na quinta-feira, tá? Que Deus venha abençoando a sua vida. É o chamar, mais do que uma igreja... Uma família. Deus abençoe vocês.